Do claro assento etéreo grão tebano, que da paternal coxa foi nascido, olhando o ajuntamento lusitano, ao mouro ser molesto e aborrecido, no pensamento cuida um falso engano, com que seja de todo destruído. E enquanto isto só na alma imaginava, consigo estas palavras praticava. Está do fado já determinado, que tamanhas vitórias tão famosas hajam os portugueses alcançado das Índias gentes belicosas. E eu só, filho do padre sublimado, com tantas qualidades generosas, hei de sofrer que o fado favoreça outrem por quem meu nome se escureça? Já quiseram os deuses que tivesse o filho de Filipe nesta parte, tanto poder que tudo sometesse, debaixo do seu jugo fero Marte. Mas há de se sofrer que o fado desse a tão poucos tamanhos força e arte, que eu com o grão macedônio e o romano demos lugar ao nome lusitano? Não será assim, porque antes que chegado seja este capitão, assustamente lhe terá tanto engano fabricado, que nunca veja as partes do oriente. Eu descerei a terra e indignado, peito revolverei da maura gente, porque sempre por via virá direita, quem de oportuno tempo se aproveita. Isto dizendo, irado e quase insano, sobre a terra africana descendeu, onde vestindo a forma e gesto humano, para o praço sabido se moveu. Por melhor tecer o astuto engano, no gesto natural se converteu, dum mouro em Moçambique conhecido, velho sabe com sheik muito válido. E entrando assim a falhar, a tempo e horas a sua falsidade acomodadas, diz como eram gentes roubadoras, estas que de hora de novo são chegadas. Que das nações na costa moradoras, correndo a fama veio que roubadas, foram por esses homens que passavam, com pactos de paz sempre ancoravam. E sabe mais, lhe diz, com entendido tendo desses cristãos sanguinolentos, que quase todo o mar tem destruído, com roubos, com incêndios violentos, e trazem já de longe engano urdido contra nós, que de todos seus intentos são para nos matarem e roubarem, e as mulheres e os filhos cativarem. E também sei que tem determinado de por vir por água a terra muito cedo, o capitão dos seus acompanhado, que da tensão danada desce o medo. Tu deves também ir com os teus armado, esperá-lo ensinado, oculto e quedo, porque saindo a gente descuidada, cairão facilmente na cilada. E se ainda não ficarem desse jeito, destruídos ou mortos totalmente, eu tenho imaginada no conceito outra manhã ardil que te contente. Manda-lhe dar piloto que, de jeito, seja astuto no engano e tão prudente, que os eleve aonde sejam destruídos, desbratados, mortos ou perdidos. Tanto que essas palavras alcançou, o mouro, nos tais casos sábio e velho, os braços pelo colo lhe lançou, agradecendo muito tal conselho. E logo neste instante consertou, para a guerra belígero aparelho, para que o português se lhe tornasse em roxo sangue a água que buscasse. E busca mais para o cuidado engano, mouro que por piloto ou não lhe demande, sagaz, astuto e sabe em todo dano, de que enfiar se possa um feito grande. Diz-lhe que acompanhando o lusitano, por tais costas e mares onde ele ande, que, se daqui escapar, que lá adiante vá cair onde nunca se levante. Já o raio apolíneo visitavam os montes nabateios acendido, quando Gama com seus determinava vir por água a terra apercebido. A gente nos batéis se consertava, como se fosse um engano já sabido, mas pôde suspeitar-se falsamente que o coração presságio nunca mente. E mais também mandado tinha a terra, de antes, pelo piloto necessário, e foi-lhe respondido em som de guerra, caso de que cuida muito contrário. Por isto, e porque sabe quanto erra quem se crê do seu pérfido adversário, apercebido vai como podia, em 3 batéis somente que trazia. Mas os mouros que andavam pela praia, por lhe fender a água desejada, um de escudo esbraçado e de azagaia, outro de arco encurvar de seta ervada, esperam que a guerreira a gente saia, outros muitos já apostos em cilada. E porque o caso se lhe faça uns poucos adiante por negaça. Andam pela ribeira alva arenosa, os belicosos mouros acenando, com a darga e com a hacha perigosa, os fortes portugueses incitando. Não sofre muito a gente generosa, andar-lhes os cães os dentes amostrando. Qualquer em terra salta tão ligeiro, que nenhum dizer pode que é primeiro. Bom, pessoal, essa é a nossa leitura de algumas das estrofes do primeiro canto dos Lusíadas, onde estamos vendo aqui que o deus Baco, querendo destruir os portugueses, vai e manipula o regente de Moçambique para incitar ele a atacar a frota do Vasco da Gama, que estava ancorada ali perto da ilha dele. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome aqui é Caio Mota Ribeiro e eu tô lendo aqui em mais um vídeo com vocês a obra dos Lusíadas aqui, do Camões. Lendo aqui, terminando aqui de ler a primeira estrofe, o primeiro canto dos Lusíadas com vocês.
Como eu disse agora há pouco, o contexto dessa estrofe aqui é o ódio de Baco contra os portugueses. Esse aqui é o contexto dessas estrofes que a gente leu aqui. Ou seja, Baco, movido pela inveja e pelo ódio contra os portugueses, vai e manipula o regente de Moçambique para que ele ataque e destrua os portugueses. E mesmo que ele não consiga destruí-los nessa emboscada que eles prepararam aqui, ele também vai estar fornecendo um guia para os portugueses, mas esse guia na verdade vai estar ali para preparar uma armadilha para estar afundando a frota portuguesa em uma oportunidade vindoura. Então aqui a gente leu a 73ª até a 87ª estrofe. Para estar entendendo ainda esse contexto, a gente tem que estar lembrando de algumas leituras que eu fiz em vídeos anteriores com vocês. Bom, né? Recomendo muito que vocês assistam os vídeos anteriores aqui sobre os Lusíadas para estar se situando melhor na nossa leitura. Mas como foi dito nos vídeos anteriores, ocorreu o Concílio dos Deuses no Olimpo, onde o deus Júpiter convocou os deuses para estar discutindo o futuro do Olimpo, e ali ele comentou sobre o futuro. Ele disse que a frota do Vasco da Gama, que naquele momento estava navegando ali na costa africana oriental, em breve chegaria ao Oriente e ia estar estabelecendo uma rota segura para que Portugal pudesse alcançar essa região do mundo. E a partir disso, Portugal ia estar lançando várias empreitadas rumo ao Oriente e conquistando aqueles mares, aqueles reinos todos, aqueles territórios todos tão distantes. O deus Baco, ele é um dos deuses que estava ali nesse concílio dos deuses, e ele se mostra contrário a essa empreitada, porque no passado, quando ele era um semideus, a mitologia dele conta que ele realizou grandes feitos ali no Oriente, e por isso ele é cantado e ainda é lembrado naquela região. Mas com a chegada do povo lusitano ali, os portugueses iam estar realizando feitos tão grandiosos que o nome dele, o nome de Baco, ia estar sendo esquecido. Então Baco é tomado de uma inveja muito grande, um ódio muito grande, porque ele não quer ser esquecido por causa dos portugueses. Então, aqui começando a 73ª estrofe. Do claro assento etéreo grão tebano, que da paternal coxa foi nascido, olhando o ajuntamento lusitano, ao moro ser molesto e aborrecido. Bom, né? Do claro assento etéreo, ou seja, da sua cadeira etérea, dos seus domínios etéreos, né? O deus Baco, ele tem um domínio nos céus, assim como muitos dos deuses, né? Ele habita os céus. O grão tebano que da coxa paternal foi nascido. O grão tebano é ele, né? A mitologia diz que ele era de Tebas, ele era um semideus de Tebas, e que o deus Júpiter, como ele bem fazia, o deus do Júpiter tinha o costume de engravidar muitas mulheres, de se relacionar com muitas mulheres. E uma dessas mulheres mortais, ela acabou grávida, mas ela ia ser decretada como morta. Então Júpiter, o que ele fez? Ele pegou o feto que estava ainda em gestação e colocou na própria coxa para ser gestado. Essa é a mitologia do deus Baco, ou seja, aquele que da coxa paternal foi nascido, ou seja, ele nasceu da coxa do pai dele. Então aqui, esses dois primeiros versos é uma forma de Camões se referir ao deus Baco. O deus Baco, olhando o ajuntamento lusitano, ao moro ser molesto aborrecido. Como a gente viu na estrofe, no nosso vídeo anterior, o encontro do regente de Moçambique com os portugueses. O regente de Moçambique, ele fica profundamente revoltado quando ele conhece a frota dos Vasco da Gama, porque não só são muito poderosos, mas eles também são cristãos. Então, tomado pelo o regente de Moçambique, fica com ódio e planejando algum ataque contra eles quando surgisse a oportunidade. Então Baco ali, vendo esse encontro no céu e percebendo que o regente de Moçambique deseja destruir os portugueses, vai se aproveitar disso. No pensamento cuida um falso engano, com que seja de todo destruído. Enquanto isso só na alma imaginava, consigo essas palavras praticava. Ou seja, enquanto Baco ficava pensando e nutrindo esse ódio dentro de si, ele começa a elaborar alguns planos. E aqui, algumas falas que ele diz para ele mesmo. Aquele Baco falando sozinho lá no seu assento etéreo, ou seja, nos seus domínios no céu. Está do fado já determinado que tamanhas vitórias tão famosas hajam os portugueses alcançado das indianas gentes belicosas. Ou seja, já está determinado pelo destino. Lembrando aqui, né, esse termo aqui, essa palavra fado, ela vai aparecer muitas vezes aqui na nossa leitura. Fado é uma referência a algumas divindades diz que representam um destino. É uma forma de dizer, pode ser tanto no singular o deus fado, assim, mas aqui a gente vai entender como destino, ou seja, o destino já determinou que os portugueses, ao enfrentar as gentes belicosas da Índia, ou seja, ao guerrear na região da Índia e do Oriente, eles vão obter grandes feitos aqui, vitórias muito famosas, como coloca aqui. Então, lembrando, Baco não quer que isso aconteça porque
essas vitórias vão ser tão grandiosas que vão sobrepujar o nome de Baco. Então, aqui, frisando aqui o motivo que Baco, porque Baco odeia tantos portugueses. E eu sou filho do padre sublimado, ou seja, eu, Baco, sendo filho de Júpiter. Aqui, padre, né, é uma referência a Júpiter, é uma forma de dizer respeitável, ou seja, eu sendo filho do grande Júpiter, com tantas qualidades generosas, ou seja, eu sendo alguém com tantas qualidades, e de sofrer que o fado favoreça outrem por quem meu nome se escureça, ou seja, eu, Baco, sendo alguém, sendo filho do grande Júpiter e sendo um deus, ou alguém com tantas qualidades, devo aceitar que os portugueses sejam grandiosos e o meu nome seja esquecido, ou seja, ele está se questionando, assim, a revolta dele, é a inveja ali, remoendo os pensamentos de Baco. Já quiseram os deuses que tivesse o filho de Felipe nesta parte tanto poder que tudo o sometesse debaixo do seu jugo feromarte. Aqui é Baco fazendo uns comentários sobre as vitórias do filho de Felipe no Oriente, ou seja, nestas partes é nas partes do Oriente. Quem é o filho de Felipe? O filho de Felipe é Alexandre o Grande. Felipe aqui é o Felipe II, rei da Macedônia. E o Alexandre Magno foi o filho dele. Então, né, ele comenta que o Alexandre Magno ele já realizou grandes feitos ali no Oriente, feitos militares muito grandiosos. Tanto que deixando aquela região sob o seu jugo feroz, né? Marte aqui é o deus da guerra. Quando a gente for ver Camões mencionar assim, o termo Marte, assim como o termo fado, né, é uma referência aos deuses, a esse deus, é uma forma de dizer alguma questão militar belicosa. Ou seja, aqui é dizendo que o Alexandre Magno realizou grandes feitos, grandes conquistas militares na região do Oriente. Mas há de sofrer que o fado desse a tão poucos tamanho, esforço e arte. Ou seja, aqui é uma pergunta que ele vai estar formulando nas 4 últimos versos, mas é certo que o destino de tanto talento e tanta capacidade, ou seja, que esforço e arte, ou seja, tanta arte é o talento dos portugueses, esforço é a capacidade, esforço mesmo deles, a tão poucos, porque várias vezes a gente vai ver que os portugueses são referidos como poucos ou pequenos, porque Portugal é um reinozinho pequeno. E os portugueses, conforme a gente for ver ao longo aqui de todos os Lusíadas, eles sendo mesmo sendo um povo pequeno, sempre estando em menor número, sempre venceram adversários que estavam com exércitos muito maiores. Então, há tão poucos tamanho, esforço e arte, que com o grão macedônio e o romano demos lugar ao nome lusitano. Ou seja, ele aqui se questionando de novo, é certo que o grão macedônio, ou seja, o grande Alexandre Magno, que ele é o rei da Macedônia, e também o romano, e demos lugar ao nome lusitano. É certo que Alexandre o Grande e o romano tenham perdido o nome para que que os feitos deles no Oriente sejam esquecidos em detrimento dos romanos, dos portugueses, dos lusitanos, né, dos portugueses. Aqui romano é referência a um outro personagem da antiguidade, na antiguidade não, né, ele é mais já do Império Romano, que é o imperador romano Trajano, que foi um imperador que na época, quando ele ainda nem era imperador, mas em suas guerras ele realizou também grandes feitos, grandes conquistas ali na região do Oriente. Lembrando ali se vocês forem ver no nosso primeiro vídeo aqui sobre o comentário dos Lusíadas, lá na terceira estrofe, né, aqui do primeiro canto, Camões faz uma menção também a Alexandre Grande e ao Trajano. Então aqui nessa estrofe a gente vê que ele não acha certo que ele, Baco, Alexandre o Grande e o imperador Trajano tenham seus feitos esquecidos por causa dos feitos que os portugueses vão realizar. Ou seja, ele não acha isso certo. Não será assim, ou seja, ele não aceita isso, ele não aceita que o destino vai engrandecer os portugueses e jogar o nome dele no esquecimento. Porque antes que chegado seja este capitão astutamente, lhe será tanto engano fabricado que nunca veja as partes do Oriente. Ou seja, antes que Vasco da Gama alcance o Oriente, ele vai sofrer tantos ataques, vai cair em uma armadilha tão grande que ele nunca vai alcançar essas terras. Eu descerei a terra e o indignado peito volverei da maura gente. Ou seja, eu vou sair daqui dos meus domínios e vou começar a pôr em prática meus planos para destruir os portugueses. No caso, o plano dele é ir até a gente muçulmana, a maura gente. Lembrando, aqui ao longo da obra a gente vai ver o Camões se referir aos povos muçulmanos como mouros. Então, maura gente, a gente moura. Mouros eram principalmente os muçulmanos africanos, principalmente os norte-africanos. Mas em vários momentos a gente vai ver Camões se referindo aos muçulmanos em gerais como mouros. Porque sempre por via direita, quem do oportuno tempo se aproveita. Ou seja, ele vai aproveitar essa oportunidade que o regente de Moçambique não gosta e já quer destruir
os portugueses, a frota do Vasco da Gama que está ali para colocar o seu plano em prática, ou seja, vai colocar uma armadilha. Isto dizendo, irado e quase insano, sobre a terra africana descendeu, onde vestindo a forma e gesto humano, para o prazo subido se moveu. Ou seja, né, falando sozinho desse jeito e já quase louco de inveja para querer destruir os portugueses, ele desce, né, Baco desce ali, desce de seus domínios, ou seja, sai do céu e vai até a região da África, para assumindo uma forma humana para manipular o regente de Moçambique. Por melhor tecer o astuto engano, no gesto natural se converteu de um Mouro em Moçambique conhecido, velho, sábio e com shake muito válido. Ou seja, para manipular o rei de Moçambique, ele assumiu a forma de um humano, que era um muçulmano ali, velho, sábio, que ele era muito conhecido nessa região. Ou seja, para conseguir manipular o regente de Moçambique, ele assumiu a forma de alguém que tinha autoridade ali. E então assim a falar-lhe a tempo e horas a sua falsidade acomodada. Ou seja, ele assume essa forma e vai falar com o regente de Moçambique. Lhe diz como eram gentes roubadoras essas que ora de novo são chegadas. Ele, ao conversar com o regente de Moçambique, ele começa a mentir. Ou seja, ele fala, não, esses portugueses que estão chegados aqui, eles são saqueadores, piratas, gente roubadora. Que das nações na costa moradoras, correndo a fama veio que roubadas, foram por esses homens que passavam. Ou seja, ele começa a dizer que os portugueses têm, esses povos aí, esses portugueses têm fama de serem saqueadores que atacam os países, as cidades que estão costeiras. Ou seja, eles atacam as cidades costeiras com seus navios. Que compactos de paz sem procurar. Ou seja, eles chegam se apresentando como amigos, mas depois se mostram como piratas, saqueadores. Eles atacam as pessoas com quem eles se encontram. E sabe mais, lhe diz, com entendido tenho desses cristãos sanguinolentos que quase todo o mar tem destruído, com roubos, com incêndios violentos. Ele também diz que os cristãos esses cristãos são portugueses, são conhecidos por atacarem os mares, por atacarem outros navios, por serem sanguinolentos, cruéis. E trazem já de longe engano urdido contra nós, ou seja, contra nós muçulmanos, eles são conhecidos por serem mentirosos, ou seja, estão tramando uma armadilha, que é Baco manipulando o regente de Moçambique. E que todos os seus intentos são para nos matarem, roubarem e mulheres e filhos cativarem, ou seja, a única intenção deles é matarem nós, homens, e escravizar nossas mulheres e os nossos filhos. Também sei que tem determinado de vir por água à terra muito cedo o capitão dos seus acompanhado, que dá atenção danada nasce o medo. Ou seja, ele diz que também já sabe que o capitão dos portugueses que comanda a frota, né? Lembrando, a frota portuguesa está ali próximo dessas ilhas, está ancorado ali bem próximo. Ele tem a intenção de no dia seguinte vir aqui, de descer a terra acompanhado de seus marinheiros. Tu deves ir também com teus armados, esperá-lo encilado, oculto e queda. Ou seja, você, regente de Moçambique, aqui Baco dizendo, você tem que aproveitar que o capitão desses portugueses está vindo à terra para pegar ele numa armadilha, numa emboscada. Porque saindo a gente descuidada, cairão facilmente na cidade. Ou seja, eles vão estar distraídos e facilmente vão cair numa armadilha. E se ainda não ficarem desse jeito destruídos, mortos ou mortos totalmente, ou seja, se atacarem os portugueses vocês não conseguirem destruir eles, eu tenho uma segunda armadilha, uma segunda tramóia para acabar com eles. Eu tenho imaginado no conceito outra manhã e ardil que te contente, ou seja, que ele vai contar essa segunda armadilha. Manda-lhe dar piloto que de jeito seja astuto no engano e tão prudente, que os leve onde sejam destruídos, desbaratados, mortos ou perdidos. Ou seja, nessa segunda armadilha fornecer um piloto para eles, um guia, que vai levá-los não para o destino que eles querem, mas para algum lugar que eles sejam destruídos. Lembrando, né, Vasco da Gama ali, a frota portuguesa comandada por Vasco da Gama é pioneira nessa empreitada. Então eles não sabem com certeza, com precisão, o caminho correto, mais seguro, mais rápido para chegar nas Índias. Eles estão seguindo a costa e indo meio que no instinto, quase. Então, eles já até no encontro que o Vasco da Gama teve com o regente, ali os portugueses eles solicitaram um piloto para guiá-los. Então, aqui Baco, utilizando desse desejo que os portugueses têm de receber a ajuda de um piloto, ele recomenda que o regente de Moçambique forneça um guia, um piloto que vai, na verdade, acabar com a frota. Ou seja, vai levar eles para uma outra armadilha. Tanto que essas palavras acabou, o Mouro, nos tais casos, sabe velho, aos braços pelo qual ele lançou, agradecendo muito tal conselho. Ou seja, o regente Mouro, aqui o Mouro é referente ao regente de Moçambique, que já tinha uma certa experiência nessas tramóias, ou seja, já não era a flor que se cheire, vamos colocar assim.
fica muito agradecido ao sábio, a Abaco, né, que está disfarçado de um sábio muçulmano, e lhe abraça, dá um abraço muito agradecido, agradecendo muito tal conselho. E logo nesse instante concertou para a guerra belígera aparelho, ou seja, logo quando ele escuta isso, o regente já começa a preparar a armadilha para acabar com os muçulmanos, para acabar com os portugueses. Para que ao português lhe tornassem roxo sangue a água que buscasse, ou seja, para tornar as águas que eles tanto navegam e desejam alcançar em sangue roxo. Ou seja, aqui Camões dizendo de uma forma poética que ele pretende matar os portugueses, o regente de Moçambique. E busca mais, para o cuidado engano, o moro que o piloto anal lhe mande, sagaz, astuto e sabe em todo engano, de que enfiar se possa um feito em grande, ou seja, além de preparar uma emboscada para matar os portugueses aqui, caso não dê certo, ou seja, seguindo o segundo conselho dado por Baco, ele vai já preparar um piloto que seja audaz e seja malandro, vamos colocar assim, ele seja versado nas artes sombrias, vamos colocar assim, uma forma minha de dizer, ou seja, alguém que vai levar os portugueses para a ruína, para a destruição. Sagaz, astuto e sábio em todo dano, de que enfiar se possa um feito grande. Ou seja, alguém que o regente de Moçambique possa confiar que vai destruir os portugueses. Diz que acompanha o lusitano por tais costas e mares com que ele ande. Ou seja, o regente já falando com esse piloto guia que vai enganar os portugueses. Que se daqui escapar, que lá adiante vá cair onde nunca se levante. Ou seja, o regente de Moçambique já dizendo para esse piloto, ó, caso eles escapem da armadilha que eu vou preparar aqui, você que vai levar eles para uma outra armadilha, onde eles, indo navegar, sejam destruídos, ou percam, a frota encontre o seu fim. Já o raio apolíneo visitava os montes na bateia acendido, ou seja, agora, né, já tendo ocorrido esse encontro, amanhece. Lembrando, né, já estava aqui de noite quando isso acontecia. E aqui é uma forma que Camões, né, vai estar narrando, contando que amanhece. Os raios apolíneo visitavam, ou seja, os raios de Apolo. Apolo é a divindade que representa o Sol, é a divindade do Sol, é o Deus Sol. Os raios de Apolo assim, visitavam os montes nabateios, ou seja, ele acendia, eles deixava claros. Esses montes nabateios são algumas montanhas, alguns morros ali que ficam ali no norte da África. Ou seja, aqui, né, Camões, de uma forma poética, dizendo que amanhecia, ou seja, já estava de dia. Já estava de dia quando Gama, ou seja, Vasco da Gama, com seus determinada de vir por água à terra percebida. Ou seja, eles já era de manhã quando o Vasco da Gama deixa as suas embarcações que estavam ali na água e vai até a terra, ou seja, ele vai até a ilha de Moçambique. A gente no batel se consertava, ou seja, se consertava como se fosse um engano já sabido. Ou seja, os portugueses já iam já sabendo que algo não estava certo. Ou seja, nos batéis, ou seja, eles já vão nos seus botes sabendo que algo não muito bom espera por eles ali. Mas pôde suspeitar-se facilmente que coração pressagia no crescente. Ou seja, eles já sabiam que alguma coisa não estava errada. Na próxima estrofe a gente vai ver por que Vasco da Gama e os portugueses já sabiam que alguma coisa boa, alguma coisa ruim esperava por eles ali. E mais também mandado tinha a terra diante de um piloto necessário. E foi-lhe respondido em som de guerra, caso do que cuida muito encontrar. Ou seja, eles já vão meio sabendo que algo ruim poderia acontecer, porque na noite anterior, ele tinha enviado alguns homens ali em Moçambique para já buscar esse piloto. Mas eles foram recebidos em som de guerra, ou seja, não foram bem recebidos ali. Ou seja, aquele encontro amigável que ocorreu, agora já estão recebendo a gente com os dentes, assim, já não estão sendo mais tão amigáveis. Então, por causa disso, Vasco da Gama já vai preparado para uma possível emboscada. Por isso, e porque sabe quanto erra quem se crê no pérfido adversário, ou seja, já suspeitando disso e como não se deve confiar na bondade dos adversários, apercebido vai como podia em 3 batéis somente que trazer, ou seja, o Vasco da Gama vai com 3 botes cheios de marinheiros, assim, e os marinheiros portugueses são todos guerreiros, ou seja, vão todos preparados para um possível combate. Mas os mouros que andavam pela praia, por lhe defender a água desejada, um de escudo embaraçado e de azagaia, outro de arco encurvado e seta ervada, esperam que a guerreira gente saia. Outros muitos já postos em cilada, ou seja, os muçulmanos já esperam a chegada dos portugueses ali com uma cilada, com uma armadilha, com alguns deles segurando um escudo e uma azagaia, ou seja, é um escudo mesmo, né? E a zagaia é uma lança de arremesso, era muito comum os povos guerreiros da antiguidade, da Idade Média, não só arremessarem flechas, mas também algumas lanças, né? Os povos romanos eles tinham uma lança de arremesso muito, muito poderosa que era chamada pilum,
era bem conhecida, então aí era o tipo de arma que eles estavam utilizando. E um outro muçulmano estava com arco com flecha ervada, ou seja, com a flecha com ervas, ou seja, uma flecha envenenada. Outros muitos já postos em cilada, enquanto outros já estavam preparados para a armadilha que eles tinham preparado para destruir os portugueses. E por que caso leve-se lhe faça, põe uns poucos adiantes por negaça. Aqui, por negaça. Negaça é uma ave que ela é utilizada, que quer significar uma armadilha, ou seja, enquanto esses muçulmanos armados já se preparam para atacar os portugueses, alguns outros estavam à frente para distrair eles, para enganar eles. Andam pela ribeira alva arenosa, os belicosos mouros acenando com adaga e com acha perigosa, os fortes portugueses incitando. Ou seja, aqui parece que os muçulmanos já perceberam que o combate ia acontecer, então eles ficam chamando os portugueses para o combate. Os belicosos mouros acenando com a adarga é o escudo que eles utilizavam, estavam segurando ali, e achas perigosas, as achas são lanças, ou seja, estão incitando os portugueses a virem para o combate. Não sofre muito a gente belicosa andar-lhe aos canhos os dentes amostrando. Ou seja, os portugueses não sofrem com essa... Não ficam ofendidos, não são abalados ao verem os adversários provocando eles. Ou seja, eles não se ofendem ao ver um cão mostrando os dentes, assim. É uma forma de Camões dizer isso. Qualquer em terra salta tão ligeiro que nenhum dizer pode que é primeiro. Ou seja, os portugueses, né, como ser um povo guerreiro, belicoso, eles não se ofendem. Pelo contrário, eles partem para o combate. Eles estavam indo em botes, então todos saltam... com muita iniciativa para o combate, de uma forma que não dava para saber quem foi o primeiro, o mais corajoso que pulou primeiro na água. Certo, pessoal? Então aqui os nossos comentários sobre esse encontro que Baco teve com o regente de Moçambique para manipulá-lo contra os portugueses e para assim poder destruir a frota portuguesa aqui. No nosso próximo vídeo aqui eu vou estar narrando aqui com vocês, né, o combate dos portugueses com os muçulmanos, né, do que gerou desse encontro. Será que os portugueses foram derrotados? Ou será que eles, sendo um povo tão guerreiro, que já tendo um histórico muito grande de vencer os muçulmanos, venceram mais uma batalha? Tá bom, pessoal? Esses aqui são os nossos comentários. Eu vou pedir para vocês estarem curtindo, comentando aqui e, se possível, também estar compartilhando o vídeo. E não se esqueçam de se inscreverem. Já temos alguns vídeos aqui comentando aqui o primeiro canto, né? Eu concluí com vocês a 87ª estrofe, né? Então tem aí 87 estrofes para vocês estarem acompanhando até agora. Então não se esqueçam de se inscreverem e estarem acompanhando os nossos próximos vídeos. Eu vou pedir também para vocês estarem olhando aqui a descrição aqui do vídeo, que tem um link para um e-book meu que eu estou vendendo. É um e-book que os Lusíadas são todo comentado para vocês estarem lendo. Como vocês devem bem ter percebido, né, os Lusíadas é a maior obra da língua portuguesa, então ele acaba sendo bem complicado, né? Ele tem uma linguagem meio arcaica, um português mais arcaico, e como Camões ele é um herdeiro assim da tradição poética da antiguidade, ele é um herdeiro aí de Homero, principalmente de Virgílio, então ele utiliza muitos termos clássicos e muitos nomes da mitologia, então ler os Lusíadas pode ser bem complicado assim. Então, eu acho que se vocês estarem adquirindo esse book aí, vai estar ajudando muito na leitura que vocês estiverem fazendo, vai facilitar muito. E custa só R$10, ou seja, por R$10 vocês vão ter o Lusíadas todo comentado. Eu tô gravando esse vídeo aqui no comecinho de abril, então já está, se vocês estarem adquirindo agora, né, aqui em abril de 2016, já está o primeiro canto todo comentado. Mas os outros cantos também vão estar sendo disponibilizados ali, acho que até o final dessa semana eu já coloco o segundo canto todo comentado. Então por R$10 vocês vão ter o Lusíadas inteiros comentado aí, bem explicadinho para facilitar a leitura de vocês. Tá bom, pessoal? Não deixa aí de acompanhar, de se inscrever para estar comendo nossos próximos comentários aqui sobre os Lusíadas. Eu sou Caio Malta Ribeiro e agradeço muito a audiência de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.